Perfeito, sejam todos bem-vindos ao programa Dualista, onde a dualidade das coisas, circunstâncias, essa vida e outras vidas se faz presente. E hoje temos aqui um grande convidado, que é, na verdade, uma aula em pessoa, que eu converso hoje com ele, que é um grande storyteller, um grande vendedor, Sr. Nelson Herbst. Palmas, palmas, aquelas palmas, aquelas palmas. Sensacional. Que privilégio estar aqui com você, é uma alegria realmente muito grande. E você fez uma recepção é, iniciando com uma ofensa, na qual eu estou pensando aqui num revide à altura, que você disse assim, a gente tem que procurar os mais velhos para poder trazer aqui as histórias do presente e tudo, tá? Mas é verdade, eu estou caminhando por 70 anos de idade, eu tenho 67, é um privilégio. Mas devo advertir todos os seus amigos, todo o seu grupo, que um envelhecimento é apenas uma abstração, né? Porque o nosso sistema neuronal, o nosso cérebro, ele é capaz de acumular informações ao longo de todas as vidas que a gente já viveu, naturalmente, aceitando a hipótese de que nós tenhamos passado por vidas pregressas, e eu realmente acredito nisso. Então, todas as nossas experiências ficam ali acumuladas. E nós aprendemos bastante com as nossas próprias histórias, mas aprendemos mais com as histórias dos outros, né? Então, isso me dá uma vantagem de ser um idoso. Eu tenho até um cartãozinho de idoso no meu carro e uso quando eu tenho que me deslocar em supermercado, um lugar que é muito longe. Eu acho o máximo isso. Bem, de qualquer forma, esta realmente não é uma ofensa do mal, é uma ofensa provocativa e eu amo ser provocado pela minha experiência. E você me perguntou como é que eu gostaria de ser apresentado. Eu gosto muito de ser apresentado como vendedor, porque eu tenho uma carreira muito bem sucedida em várias coisas que eu fiz. E o meu grande sucesso, ele foi marcado por terríveis fracassos, Uau, olha só. extraordinários. E isto me fez amadurecer, me fez conhecer os caminhos que eu poderia ter escolhido ao invés daqueles que eu percorri. Mas eu acho assim que eu comecei muito cedo, porque na nossa geração, quem viveu, quem nasceu nos anos 50, nos anos 40, nos anos 50 e até mesmo no início dos anos 60, tinha o direito de estudar por conta e patrocínio dos pais até a conclusão do antigo curso ginasial, né, que é hoje o ensino fundamental. E depois disso, os nossos pais diziam assim: olha, rapaz, como o papai fez comigo, né? Eu tenho duas boas notícias para te dar. A primeira é que, a partir de hoje, o senhor não tem mais mesada. Aí, essa é a boa notícia? Ele falou: sim, porque agora você pode ganhar o quanto você quiser, porque você sempre reclamou do valor da mesada. Então, pelo menos a gente não vai brigar mais por uma questão quantitativa, né? Então você agora vai ter o dinheiro no bolso que você achar que merece. Mas a melhor notícia é que eu já te arrumei um emprego e você começa a trabalhar amanhã. E era uma empresa, uma pequena imobiliária de um amigo do papai, que trabalhava sozinho, administrando os imóveis de uma população de amigos que estava ali no nosso bairro. Então ele precisava de um agente financeiro que pudesse sair para fazer as cobranças, levar, pagar as contas e tal. E eu era uma espécie assim de um faz-tudo, né? Isso foi o meu primeiro emprego, foi maravilhoso. Me lembro até hoje das grandes contribuições que o Nanim Imobiliária, Nanim, e era um senhor,
Naquela época, ele não era um senhor, ele era um velho rabugento e muito engraçado. E todas as coisas que eu fazia estavam erradas inicialmente, e eu sempre tentava descobrir o que é que ele estava tentando me mostrar. Mas no meu primeiro dia, e eu comecei trabalhando no sábado, e eu tinha avisado os meus amigos que eu iria começar a trabalhar naquele sábado seguinte. E todo mundo diz, pô, mas justo um sábado a gente podia fazer um bota fora aí, né, na sua liberdade, porque agora vai ser escravo, você só vai trabalhar para os outros. Pô, um sistema escravagista que tá te aprisionando, não tem jeito. Bom, lá fui eu, e eu então pergunto para o Nanim, seu Nanim, afinal de contas, é, essa a imobiliária é tão pequena, me parece ter sido construída numa garagem. O que, que eu vou fazer aqui? Ele diz assim: ah, isso aí é uma coisa muito interessante. Sempre lembrando que eu sempre serei o dono disso aqui. Até que um dia você possa comprar de mim e seguir do jeito que você achar melhor. Mas enquanto você estiver trabalhando para mim, você será meu empregado. E como empregado, você vai fazer todas as coisas necessárias. E agora que eu não preciso mais fazer, porque eu tenho você para me ajudar, eu vou ficar sentado e vou dizer a você todas as tarefas que a gente tem que cumprir. E lá fui eu. Eu entendi direito. Ele disse, sim, Nelson, começando com a primeira tarefa do dia. Todos os dias, antes de você começar a trabalhar, chegue 15 minutos antes, porque você tem que varrer, passar um pano úmido no chão e tirar o pó de todas as coisas que você consegue ver e das coisas que você também não consegue, embaixo das mesas e tal, porque a limpeza cabe em qualquer lugar. Eu achei um desaforo aquilo. Papai tinha me arrumado um emprego de faxineiro. Eu falei, puxa vida, mas o papai não avisou que eu tinha que limpar o escritório do seu Nanim? Mas de qualquer forma eu limpei aquilo meio que contrariado. A minha mãe já tinha garantido meu lugar de limpador oficial junto com os meus irmãos na casa. Morávamos numa casa grande. Mas então fiz toda a limpeza rapidamente. Ele corrigiu, fez uma rápida revisão, corrigiu alguns detalhes que eu não tinha feito direito o trabalho. Ele diz assim: faça só uma vez e procure fazer direito, mas eu tenho certeza que amanhã você vai fazer melhor do que você está fazendo hoje. Que extraordinário, foi o meu primeiro emprego. E depois eu tive outros empregos e tudo, mas a minha primeira experiência como vendedor aconteceu na Abril Cultural, uma empresa, uma editora imensa que foi trazida há muitos anos, durante as primeiras décadas do século XX, né? Nós estamos no século XXI e eu estava lá. Eu não vi a vinda dessa tropa trazendo cultura para o Brasil. E os irmãos Tivita, eles tinham, além da editora que produzia revistas, que produzia fascículos, que produzia livros, enfim, eles tinham uma divisão chamada volumes, porque as antigas enciclopédias aqui no Brasil, elas eram fracionadas e vendidas em bancas de jornal como um fascículo. Você ia colecionando aquilo, semana após semana. Depois de 20 semanas, você tinha, então, o primeiro livro que você entregava para o seu jornaleiro. Ele mandava produzir uma capa bonita, e você, então, tinha iniciado a sua coleção de livros. Então, dependendo da coleção, você tinha ali 2, 3, 5, 10, 20 volumes, e tinha obras extraordinárias de conhecimento geral, como Conhecer, para a área dos pequenos cientistas, tinha Ciência Ilustrada. Quem viveu essa época junto comigo, lá nos anos 50, vai se lembrar daquilo. Uma dúvida que eu tenho, Nelson. Ali, na Marginal, tem um prédio gigantesco do Grupo Abril.
sempre foi ali ou não? Ou eles começaram em outro lugar? Eles começaram numa pequena editora na Lapa, Na Lapa. e claro, né, quando eles passaram a fabricar, a produzir as coisas, né, as prensas eram muito grandes, as máquinas tinha já uma envergadura industrial, então eles devem ter adquirido naturalmente aquele terreno que não valia nada, porque estava à margem do Do rio Rio Tietê, Tietê? que não era como nós vemos hoje, né? Porque o Rio Tietê era todo sinuoso. Hoje ele está uma linha reta de cada lado e um monte de carrinhos, né? Para todos os cantos e tudo. Mas antigamente ali Bastante carrinhos. era uma área de várzea, né? Então eles ocuparam uma área de várzea, pegaram um terreno bem grande e construíram, sem dúvida nenhuma, a maior editora de todos os tempos naquela época. Então, os irmãos Tivita, eles foram os grandes ícones, os arautos, os anunciantes, né, de um tempo diferente. Então, eles acreditavam que, num futuro, quem apostasse na acumulação do conhecimento é que poderia escolher um modelo melhor e um resultado melhor para suas vidas. E aí, nessa divisão de volumes, eles vendiam as coleções completas. Então, ao invés de você ficar acumulando, ficar colecionando, ia toda semana. E às vezes o jornaleiro tinha vendido o último exemplar, aí você não conseguia comprar aquele fascículo, aí você encomendava, aí o cara não trazia. Então, teve um monte de gente disciplinada que conseguiu juntar a maior parte, né, dos livros, né, que compunham as grandes coleções, e eram coleções grandes. Por exemplo, a coleção de Ciência Ilustrada tinha grandes 15 volumes. Uau. Medicina e Saúde tinha 10 volumes. Mas olha, guardando as proporções naturalmente, te dava todas as informações. Eram Olha só. assim pequenos segredos, eram mapas de uma mina extraordinária. Para a jovem mãe que podia comprar uma pequena coleção chamada Nossas Crianças, para quem gostava, as donas de casa, lembrando que as donas de casa não tinham ainda se libertado, né? A grande revolução não tinha acontecido ainda, então quase todas as mulheres, ao se casar, cuidavam dos filhos, formavam as famílias e cozinhavam, né? Olha só. E aí, os pratos mais elaborados você tinha que buscar ou nos velhos cadernos de receitas que você tinha herdado da sua mãe, da sua avó, como a minha esposa, por exemplo, herdou os velhos cadernos de receita, né, que a mãe dela já fazia, que as avós tinham deixado, tinham orientado. Então tinha lá uma coleção que era chamada Bom Apetite. Era realmente extraordinário. Mas eu não quero falar das coleções. O que eu quero falar para vocês é que tinha uma técnica para você vender isso. Porque quando a gente batia nas portas, primeiro, ninguém perguntava quem é, as pessoas abriam uma porta. Então, nos anos 70, a Nós magia já vivemos isso no passado, senhor Nelson? vivemos. E eu Aqui em São Paulo? alcanço esse passado assim, com grande tristeza, porque não pudemos evoluir a partir daquelas liberdades, né? A partir daquelas facilidades. As pessoas batiam nas portas, né? Para tudo, para oferecer, para pedir, para transacionar, para dizer, para fazer uma saudação. Era muito comum, era muito legal isso, né? Então, nós saímos com uma mala preta, com vários fascículos e com alguns exemplares daquelas coleções, e a gente batia na porta, se apresentava como um suposto pesquisador da Abril Cultural, mas o que a gente queria mesmo era vender livros. Olha Mas para só. vender os livros você tinha que contar uma história. A história que a própria pessoa tinha vivido. Né? Você se lembra que houve uma época em que abriu o cultural.
disponibilizava nas bancas de jornais, aquelas coleções. Eu fiz uma coleção, Arte no Século, se eu não me engano, e a minha mãe tinha uma coleção do Conhecer. Puxa, era tão bacana, olha, uma produção extraordinária. Então eu dizia, puxa, mas aquilo dava um trabalho. Eu lascava o pau, né, no trabalhão todo que as pessoas tinham que, por anos, às vezes, né, se disciplinar para colecionar aquilo tudo, e de repente estava tudo pronto e a pessoa mantinha lá numa estante. Hoje, naquela época, né, as famílias mantinham. Era sinônimo de status Na você ter minha uma infância, estante. na minha infância, senhor Nelson, eu tinha o desejo de ter mais livros daquela famosa enciclopédia Barça. Barça, assim, é. Então, lá em casa, meu pai sempre, né, investiu bastante em conhecimento, assim, né, eu e meus irmãos. Então a gente tinha alguns livros, mas não tinha todos os livros. Eu lembro que tinha uns amigos mais abastados financeiramente que eu ia visitá-los e na sala tinha estante com aquele, era um, assim, de parede, de uma parede a outra, assim, cheia de livros. Falei, uau, tem tudo isso de livro da Barça e a gente só tem um pouquinho. É incrível. Bom, Uau. nós tínhamos a Barça, nós tínhamos a Enciclopédia Britânica. Bom, tinha muita gente que trazia muitas enciclopédias das famílias mais abastadas, especialmente aquelas que falavam um segundo idioma. Elas podiam trazer enciclopédias de fora do Brasil e aquilo ajudava na formação dos filhos, porque as escolas elas estavam criando um modelo de educação. E os pais, eles eram fiadores desse modelo de educação. Então, eles tinham que orientar. E como não tinham, geralmente, uma formação necessária ou suficiente, então eles se valiam de uma coleção de livros ou apontavam o caminho da biblioteca pública municipal Verdade. mais próxima de casa, que é onde a gente fazia todos os nossos trabalhos mais elaborados, onde a gente ia fazer as As pesquisas, né? pesquisas, né? Então, Sou as, dessa época. as bibliotecas elas tinham realmente assim uma frequência bastante grande, era muito interessante, né? E era, além de um ponto de encontro extraordinário, era uma fonte disseminadora de informação, né, de conhecimento, era uma coisa realmente extraordinária. Mas eu aprendi a gostar muito dos livros a partir da minha experiência vendendo os livros, né, porque eu tinha que falar alguma coisa a respeito dos livros e sobre a importância dos livros. Né. E, bem, eu acho que eu consegui me reconhecer como um amante de oportunidades a partir daquela experiência na Abril Cultural vendendo as coleções, né? Naquela época, em, em 1967, só para você ter uma ideia, a Abril Cultural lançou uma revista que era mais ou menos conhecida aí no Brasil, chamada Revista Veja. E a Uau! Revista Veja foi o extraordinário, Revista foi Veja. o grande ícone do jornalismo brasileiro. Né? E a Revista Veja ela foi fruto de um trabalho de pesquisa totalmente equivocado. Uma vez conversando com o próprio Roberto Tivita, a quem eu tive o privilégio de poder conhecer, e eu vou contar daqui a pouco para você por quê. Roberto Tivita encomendou uma pesquisa e esta pesquisa era uma pesquisa de profundidade, não como esses institutos que são mantidos por governos ou por instituições que dão uma certa coloração fraudulenta, né, aos Aos resultados, dados. né? Mas então eles imaginaram que poderiam vender para uma pequena parte da população aculturada e abonada. Então, imaginaram que fossem vender 1 milhão de exemplares por semana. Era uma revista semanal. E olha que fazer uma revista semanal é um trabalhão danado, né? Quem trabalha com produção cultural sabe o que Poxa vida. significa
você juntar, colecionar Conteúdo, informações. diagramação, imagem. Eu fico Muito, muito. imaginando. A Abril Cultural tinha centenas, talvez até milhares de colaboradores naquela época, mas era realmente muito difícil. E um time editorial de primeiríssima qualidade. E aí mandaram, então, imprimir 1 milhão de unidades. E as vendas chegaram a 35 mil ou 40 mil exemplares. E quase quebrou a companhia. Você imagina, você produzir 1 milhão de unidades e aí você não poder mais voltar atrás, porque você tinha que, dadas as condições em que você tinha realizado, celebrado os contratos comerciais com os anunciantes, não, nós vamos vender para. Vamos entregar, as pessoas vão comprar e nós vamos ter um sistema de assinaturas. Então você compra aqui, faça um negócio comigo por 6 meses. Os caras produziam e aí passaram para poder justificar e honrar os contratos que eles tinham. Eles então tiveram que, por meses, continuar produzindo, né, imprimindo 1 milhão de exemplares. E isto, bom, enfim. Eu acho que foi o primeiro, o primeiro grande entrave para o desenvolvimento de uma revista semanal com um excepcional conteúdo. Mas rapidamente eles se ajustaram. Num prazo pequeno de 10 anos, eles conseguiram chegar. Imagine você trabalhando, patrocinando uma ideia por 10 anos até fazer valer. Uau! Mas eu sei dessa história pelo seguinte, porque de tanto passear pelos corredores, né, dessas gráficas, dessas impressoras e tudo, eu tomei um gosto excepcional por objetos de leitura. Objetos de leitura. Mas eu tinha 17 para 18 anos, eu encontrei um amigo numa oportunidade em que nós estávamos passando um final de semana de férias na praia, e eu conheci um sujeito chamado Francisco Moura. O Francisco Moura era produtor de um programa de calouros chamado Haroldo de Andrade. O Haroldo de Andrade era um radialista muito famoso no Rio de Janeiro, um vozeirão, um cara excepcional, muito inteligente e com muitos argumentos. Ele então tinha um programa de auditório, um programa semelhante ao do Chacrinha, ao do Silvio Santos, nos modelos atuais, e esses programas todos que a gente vê. Só que era um programa muito bem elaborado, porque eles aproveitavam, como era produzido pela Rede Globo de televisão, e a Central Globo de televisão ficava na Praça Marechal Deodoro, ali no centro da cidade. Nós tínhamos o teatro ali e tinha o programa. E eu então conheci o Moura e, pelas razões que eu ainda acredito que sejam as mesmas que as minhas, porque eu gosto bastante de mim mesmo, e eu tenho certeza que o Francisco Moura deve ter se apaixonado por mim, porque nós éramos almas gêmeas. Em que E sentido, senhor Nelson? porque ele tinha coisas muito semelhantes às que eu imaginava, com uma diferença de 30 anos de idade. Eu tinha 17 anos e ele já tinha 47, ia completar 50 anos de idade. Um solteirão convicto, era muito bem remunerado, tinha um carmanguia vermelho, conversível, era dono de um currículo de namoradas excepcionais. Nós éramos almas gêmeas. Eu queria ser e ter tudo que o Agora eu Moura entendi. tinha. E rapidamente a gente encontrou um caminho dualista. E se for pelo caminho do meio, eu vou te olhando, vou tentando copiar o que você faz. Ele falou assim: eu preciso de alguém que me ajude. Você não quer ir trabalhar comigo? Olha, você estuda à noite e durante o dia você tem um tempo e você fica aí fazendo esses trabalhos mal remunerado. Venha trabalhar comigo, não sei quanto eu vou te pagar, mas a gente descobre um salário qualquer.
Mas mas é assim, você não será meu empregado, você será um empregado da Globo. Tudo bem para você? Digo, tudo bem. Tem certeza que você está convidando a mim para ser empregado da Globo? Veja, eu sou um jovem. E se você me perguntasse o que é que eu mais gostaria de fazer na minha vida, eu Poxa, queria ser igual a você e trabalhar na Rede Globo. Você me deu dois presentes ao mesmo tempo. Então, o que é que eu fazia? Eu ficava no telefone marcando as entrevistas com os diversos artistas que poderiam comparecer na próxima edição do sábado. Esse programa acontecia de sábado. Eu organizava também uma atividade de colégio contra colégio para você levantar a audiência, né, das famílias e tudo. E tinha entrevistas com celebridades. Me lembro de ter entrevistado um dono de um restaurante muito famoso, um restaurante espanhol chamado Dom Curro. Entrevistamos o próprio Dom Curro, então vinha ele, a mulher dele, para fazer essas coisas todas, né, que eh, eram pessoas que se destacavam na sociedade. Aí, olha, agora a gente quer trazer uma modelo, porque está em voga, olha, o negócio de formação de modelos profissionais. Então vamos trazer a modelo profissional. Quem era a Gisele Bündchen da época? A Gisele Bündchen é a Rose. Rose era conhecida, uma mulher linda, maravilhosa. Ligue para a Rose, Nelson, e pergunte se ela pode vir aqui no sábado. Digo, eu posso ligar? Posso conversar com ela? O que eu falo? O que você quiser. Se você conseguir trazê-la para cá, fique à vontade. Então, eu tinha que escrever aquilo porque eu não podia errar. Imagine a Rose, não porque eu quisesse namorar com ela, mas eu queria que pelo menos tivesse uma chance de que ela pudesse me dar um dia desses qualquer de repente, né? Pensou, eu tô ficando com a Rose, ela é maravilhosa, linda. E ela desligou o telefone assim: "Ah, tá bom, meu amorzinho. Então no sábado nos encontramos. Um beijão pra você." olha aí. Aí eu peguei aquele beijo, esfreguei no corpo inteiro, especialmente nas partes íntimas. A Rose me mandou um beijo. Que maravilha! E foi ótimo. Foi tão maravilhoso que eu aprendi a conhecer pessoas famosas dentro das suas simplicidades, dentro das suas identidades, dentro dos seus sensos de família e de pertencimento. Foi uma coisa realmente extraordinária. Mas estava chegando a época em que eu tinha que escolher uma faculdade, o que fazer, e eu, como eu disse para você, o Teatro Globo ficava anexado a um prédio antigo. Esses prédios existem até hoje. Um prédio antigo, e estava lá também a Central Globo de Jornalismo. Todos os jornalistas ficavam aqui na Avenida São João. Imagine, Olha eu só. estou te falando isso. Bom, 20 anos, Meados de 20 anos 70. atrás, Não, não. É, eu tinha. Então, eu estou te colocando isso, eu fazendo uma conta rápida, aos 17 anos, portanto, 67, 1977, nos anos 70. uau. Nos anos 80, inauguram no Rio de Janeiro, né, os grandes processos de avanço e da grandiosidade que se tornou a Rede Globo, né? Mas tudo é mudado para lá, Central Globo de Central Globo de Jornalismo, o Jornalismo. departamento de Projac lá. teledramaturgia, com a inauguração um pouco mais tardia do Projac, mas quase tudo foi mudado para lá e eles abandonaram, não ficou mais nada. E ainda assim ficou o departamento de jornalismo, ainda se manteve aqui até o final dos anos 80. Mas eu então não iria querer fazer outra coisa a não ser vestibular para a escola de jornalismo, né? E eu escolhi a Casper Libero, ingressei na Casper Libero. Era muito difícil de entrar, e eu me lembro que era tão difícil quanto o curso de medicina nos anos 70, Uau. porque todo mundo queria estudar, especialmente na Casper Libero, dada a história do próprio Casper Libero, que um dia eu te conto, tem até um livro circulando a respeito das histórias de Casper, que é uma história maravilhosa.
E lá nós tínhamos os 3 cursos de jornalismo. O curso era um curso de comunicação social. E a partir do segundo ano você então derivava para as especializações em jornalismo, publicidade, propaganda e relações públicas. Você, para se tornar um profissional dessa área, tinha que fazer uma escolha e aí você era diplomado, então, como ou jornalista ou publicitário, né, e propagandista ou relações públicas. Eu, então, quase no final dos anos 70, tenho o meu diploma. Sim, por que é que eu não pude mais ficar na Rede Globo? Primeiro, com a inauguração das instalações novas no Rio de Janeiro, o programa se muda para o Rio de Janeiro. Um acidente terrível, um atentado terrível contra o Francisco Moura. Numa das noites, ele também era diretor de televisão, diretor de TV. Ele trabalhava à noite. Numa noite fatídica, ele sai para comer um lanche ali mesmo, na Avenida São João, e é violentamente assassinado por conta Uau. de uma bobagem. Alguém que se sentiu ofendido por não ter recebido um dinheiro. Ele foi morto ali naquele momento. Todos perderam muito. A Rede Globo, primeiro, perdeu um tremendo profissional. Eu me reportava a ele, eu tinha todas as minhas coisas voltadas, eu já ia ter que realmente me desligar da produção. E então eu iniciei meus estudos e fiquei fazendo os meus primeiros estágios aí, né, na área de jornalismo. Eu trabalhei em todo canto que você pode imaginar. Mas foi uma experiência muito legal. E eu aprendi com algumas pessoas. E a primeira grande lição que eu tomei, e eu não fui um bom aluno, eu era muito bagunceiro, eu achava que a minha vida ia durar para sempre. Talvez dure mesmo, mas eu achava que eu não ia ter que arrumar um emprego sério, que eu não ia formar família, que eu não ia ter que pagar a escola de filhos, que eu não ia ter que comprar nada. Enfim, solteirão também convicto como o Francisco O Moura. Francisco Moura. E eu então decido levar o curso na flauta, mas eu consigo ser aprovado, né, no curso. E na nossa formatura, que não foi utilizado o antigo Teatro Gazeta, que era da própria fundação, da Fundação Casper Liber, mas não pudemos utilizar. Então, a turma que estava organizando a nossa formatura das 3 turmas, jornalismo, publicidade, propaganda e relações públicas, conseguiu o Salão Nobre da Universidade Mackenzie, e nós fizemos a nossa festa lá. Então, os alunos foram sendo chamados, Antônio da Silva, Benedito Carneiro, e finalmente Nelson Harvest. Então, quem vai me entregar o meu diploma era o professor Emir Macedo Nogueira. Emir Macedo Nogueira era editor, chefe da Folha de São Paulo, um dos jornalistas mais premiados, um dos homens mais sérios. E eu era amigo do Paulinho Nogueira, que foi editor, inclusive da revista Veja, dentre outras coisas, mas na época estudava comigo, tinha a mesma idade que eu, e nós éramos bons amigos e repartimos as mesmas namoradas. Então o pai dele achava o máximo e me adotou como uma espécie de um filho postiço dentro da faculdade, Casper Libero. Mas ele, vendo a minha falta de empenho, no momento o cerimonial diz que ele tem que entregar o diploma para mim com a mão direita, eu pego com a mão esquerda e finalmente ele, sem o diploma, me agracia com um aperto de mão, o cumprimento, e diz parabéns. E nesse dia eu esperava isso, a gente já sabia que isso ia acontecer. Ele finalmente recua por 2 segundos, olha para mim
e entrega o diploma, não solta o diploma. Segura na minha mão direita, me puxa e no canto de ouvido. É o momento de você começar a estudar. Aprenda tudo o que puder. Uau. E eu nunca mais fui o mesmo. Nunca mais. Eu passei a ter uma volúpia por tudo que pudesse representar informação, comunicação. Então eu gosto muito, adotei o hábito da leitura a partir desse momento, porque imagine que até o final, até a nossa formatura, nós éramos obrigados a ler os jornais todos os dias, né? Nós tínhamos uma biblioteca grande, claro, mas eu lia sem interesse em aprender, sem querer saber mesmo o que é que estava escrito por ali. E nós já tínhamos alguns talentos extraordinários, porque naquela época, Davi, havia uma coisa interessante. Não havia a obrigatoriedade de os jornalistas terem diploma para exercer as suas profissões. Olha só. Mas como havia muitas técnicas importantes que você aprendia na academia, então muitos jornalistas que estavam já há muito tempo querendo fazer uma renovação faziam a inscrição para a faculdade e ali terminavam o curso e realmente saíam transformados, né? E nós tivemos também uma lei que obrigava para o registro dos profissionais, guardadas, claro, os direitos garantidos daqueles que já estavam trabalhando nos veículos de comunicação, mas para você ser contratado como jornalista, você precisava ter o diploma de jornalista e ter um vínculo no Ministério do Trabalho que era feito através do sindicato. Então, o meu vínculo no sindicato, jornalista registrado no Ministério do Trabalho, número 18.209, lá, 1900 e bolinha. Então, nós tínhamos que cumprir essas etapas, não é, todas. E mais recentemente, alguns, eu gosto de dizer alguns homens da lei, né, no sentido mais pejorativo que eu possa dizer para você, acham que não é mais necessário você ter um diploma de jornalista para exercer a profissão de jornalista, razão pela qual nós vemos muitos atores, atrizes, pessoas comuns, né, fazendo um papel e tal. Há uma certa vantagem nisso tudo, porque você traz pessoas de fora, né, com inspiração, com criatividade, de maneira diferente, claro, né, com uma contribuição diferente, mas eu ainda acho que é muito importante a gente obedecer certas regras. E talvez por Sem isso dúvida. o nosso jornalismo, especialmente aqui no Brasil, esteja tão viciado, esteja a uma dimensão tão pequena, cruel e canalha como nós temos, especialmente na grande imprensa, né? E, já que nós citamos a Rede Globo, especialmente a Rede Globo, né, fazendo o pior jornalismo agora, porque é um jornalismo interpretativo ao seu modo, é um jornalismo que tenta obter uma vantagem para oferecer a notícia, para oferecer o que está acontecendo, né? Muitos grandes veículos de comunicação seguem à risca, né? É um jornalismo informativo, é um jornalismo opinativo, né? Um jornalismo investigativo, né? Existem essas escolas das quais a gente nunca deveria ter se divorciado no passado, e eu acho que um dia nós ainda vamos acabar resgatando essa perda que a gente teve, né? No passado. Mas é isso. A minha história de vendedor, eu diria para você que foi fundamental para me levar para o campo da comunicação, né? E hoje em dia, na verdade, nós temos que acreditar que
só há um jeito de você se dar bem na sua vida. Agindo com ética, com decência, com respeito aos valores morais, né? Com respeito a todos os valores intelectuais, espirituais, respeito ao próximo, aos limites, tá? Mas se você não souber vender aquilo que você tem, aquilo que você faz, pede desculpas e pede para sair e vai embora, fica bem escondido, porque você não vai ter lugar na sociedade moderna. Não vai ter. É Você vê que o verdade. grande capital está disponível para quem sabe vender uma ideia, mas para você vender uma ideia, você precisa ter acumulado certas informações, né? Porque a acumulação do conhecimento, que não se confunde com informação. A informação está disponível, está em bula de remédio, que não te dá conhecimento, te dá um alerta. Mas o conhecimento é na interpretação, né, na realização da experiência daquela informação. E aí sim, eu tenho a informação. Agora eu preciso vender, vou vender para você o que eu faço, o que eu sou, o que eu gosto de fazer. Me perdoe pelo meu proselitismo de querer te convencer aí de, 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 de achar que isso seja verdade. É para mim só. A verdade se dá aos resultados que a gente vê, seu Nelson. Hoje em dia, você vê, a venda hoje, ela tem inclusive uma fórmula muito disseminada pelas pessoas que estão no mercado desse mundo da internet, né? Então eles costumam falar, inclusive de uma forma simplista, um conceito chamado AIDA, que significa atração, interesse, desejo e aquisição. Quando você cria essa jornada para o processo de venda, a pessoa cai no seu funil de venda e ela vai ser impactada com a sua venda. Porque você criou atração, da atração gerou interesse, do interesse a pessoa sentiu um desejo e depois do desejo ela só precisa ter uma coisa, a aquisição, né? Então eu vejo que o storytelling é um veículo poderoso, né, para você criar o AIDA, que é o processo de venda. Claro, as escolas de venda do passado têm muito mais, eu diria que assim, conexão humana sobre linguística, sobre oratória, sobre até mesmo postura, né, frente ao outro humano que está do outro lado, que a gente só fica prestando atenção nesses modelos. Nós, que eu digo, o pessoal um pouco mais jovem, é, e aprendendo com os nuances do processo de venda. Não é só uma história, não é só ter o conhecimento. Haja dito que o Google está aí com uma base de dados gigantesca de informação. Mas e o conhecimento? O conhecimento é o livro, tá aqui, ó. Ele está compactado aqui de uma forma resumida, um trecho de uma parte de um conhecimento específico. Agora, quem tem o poder de transformar esse conhecimento e vender a uma outra pessoa de tal sorte que aquela pessoa se beneficie com esse conhecimento, né? Então, acho que o processo de venda é uma coisa encantadora. Nós sempre estamos aprendendo a vender, né? Somos grandes vendedores, cada um à sua medida. Mas o processo de venda é algo que talvez deveria ser, eu acho um erro no processo, inclusive de educação de nós aqui, não ensinarem na escola como vender. Se aprende lá como, né, entender a mente humana, como entender sobre finanças, sobre contabilidade, mas e vender? Quem ensina isso? Porque você tem informação, você foi graduado, você está habilitado, mas e a venda? Você vai se vender como, né? Então hoje a gente vê aí muitos profissionais que olham, inclusive, pessoas com menos informação, menos capacidade, menos, talvez, habilidade, mas é um excelente vendedor. E aí faz toda a diferença porque ele promove resultados. E resultado versus conhecimento ganha o cara que tem o resultado. A internet está cheia desses modelos, né? Nós vemos hoje aí, por exemplo,
um podcast ter mais audiência do que uma emissora constituída durante décadas. E um programa de um cara que não é jornalista consegue reter a atenção dos humanos naquilo ali muito mais do que uma emissora com uma grade gigantesca de funcionários, de equipe, processos e pessoas. Então, assim, os dias atuais estão invertendo essa pirâmide, onde você tem, em um primeiro degrau, a base, que é o conhecimento, um segundo degrau, a habilidade de transformar o conhecimento em reportar as pessoas, e na ponta, como vender isso. A Rede Globo e as outras emissoras vendiam os seus spots de janela de oportunidade para grandes empresas mediante ao número de pessoas que estavam ouvindo, ou a audiência ali, né? Hoje ainda é esse modelo, porém a fatia do bolo dividiu. A internet, hoje é difícil você ver quem não tem aquele device na mão, né? E inclusive a gente vê isso em outras esferas, como a política, por exemplo, né? Nós temos aí um cenário onde um camarada tem mais acesso aos humanos através de uma coisa que os humanos estão conectados. Até um tempo atrás, tínhamos a televisão como o mediador de uma janela social com a nossa família. Eu me lembro que meu pai chegava do serviço depois do horário comercial e nós nos reuníamos na sala jantando e assistindo, né, a telenovela, o jornal. E isso acho que foi uma prática de muitas pessoas da minha Da faixa sua etária geração. e, e faixa sociocultural. Hoje é difícil eu ver, por exemplo, minha sobrinha assistindo uma TV, a não ser que for um Netflix de algo que ela queira e que a tribo dela esteja falando sobre. Mas o celular, se você contar o número de horas, muitas horas essa juventude está ligada a isso. A diferença que eu vejo, Nelson, talvez seja a dinâmica de interação. Hoje, nós temos o device na mão, que é o telefone, e nós buscamos o que queremos. Num tempo passado, não muito remoto, a informação vinha através do que eles determinavam que eram verdades, moda, conceito, enfim, cultura. Eles determinavam. Hoje existe a possibilidade da escolha. E a escolha para quem? Para todos. É ecumênico. O garoto da periferia pode buscar o que ele quer. O cara que mora no, sei lá, em Hollywood também pode buscar o que ele quer. Isso muda a dinâmica entre como vou vender, o que vou vender, para quem vou vender. Mas venda é algo assustador de interessante. Ô, Dabi, você citou duas coisas muito interessantes. A primeira é que você falou sobre método, né? Método. Eu posso te ensinar a peso de ouro, é claro, como você se tornar uma pessoa melhor ou pior. Posso usar um método para te transformar num homem rico, num homem feliz ou num homem amargurado. Posso te transformar num homem vocacionado para transmitir e levar a palavra do seu Deus, seja como for. Isso tudo eu posso. Será que eu consigo fazer isso? Muito provavelmente eu vou usar o meu método, é o que você está citando. Mas eu aprendi recentemente a definir, a conhecer a definição. Que a melhor maneira de você avaliar um método, seja ele qual for, é enxergando o seu resultado. Sensacional. Por quê? O cara faz tudo errado. Olha, ele está milionário. Será que ele está fazendo errado? Na sua concepção, na sua visão, na sua forma pequenininha de enxergar as coisas, eu acho que ele está certo, porque está dando certo. Como é que tantas pessoas estão hoje buscando ajuda
em igrejas, especialmente nas igrejas que trazem a divindade para próxima, para mais próximo das pessoas, como uma solução que elas não conseguem encontrar sozinhas. Cada um usa um método e o resultado é sempre brilhante. As pessoas seguem frequentando, seguem contribuindo e seguem sendo bem-sucedidas. Isso é um fenômeno, é extraordinário, né? Uma coisa muito interessante que você colocou aí também é a respeito dessa grande mudança que aconteceu. É verdade, porque as grandes emissoras, elas traziam as informações e essas informações se transformavam em dogmas que a gente não podia. Imagine, rapaz, um Boa Noite do Cid Moreira, ele encerrava uma sessão de grandes ensinamentos do que era aceitável, do que não era. E as pessoas estavam tão enlouquecidas, estavam tão entregues, que muita gente replicava o boa noite, boa noite, boa noite. Muita gente dizia para a Respondia pra televisão, televisão. respondia. Sensacional. Mas o que nós estamos vendo agora, e eu acho que a gente não pode criar esta confusão. Nós não estamos vendo nós não estamos em tempos de mudança. Nós estamos numa mudança de tempos. Muito bom. Uma frase dualista muito interessante, senhor Nelson. Muito interessante. E veja, você não consegue identificar, você não consegue mais identificar, porque a velocidade dessas mudanças do tempo, o tempo já não é mais medido em segundos, porque um segundo, claro, um segundo muda a sua vida, muda. E não há mais o certo e o errado. É tudo junto e misturado, né? É tudo junto. Então, até o relógio parado acerta, sabia? Ele mostra duas vezes por dia. Um horário certo, né, cara? E mais, o que é pior é que é o seguinte, é que você tem um grande desafio diário, que é descobrir as velhas perguntas que a gente sempre fez. De onde eu venho? Onde eu estou? O que eu estou fazendo? O que eu espero para mim? Meu Deus, o que será de mim? Meu Deus, o que será de mim? Será o que você quiser. O que será de você? O seu próximo passo vai determinar. Para onde você quer ir? O que você quer fazer? Tá? Essas perguntas, elas serão eternas e são universais. Mas o grande problema é que nós estamos tendo acesso a informações, e não a culturas, a informações que elas provocam, ao mesmo tempo, uma oportunidade de transformação em cultura e transformam a sua vida num processo em que você nunca se julga merecedor daquilo que você está recebendo. Por exemplo, as pessoas, você citou inicialmente, eu não sei se a gente já estava gravando, quando a gente estava falando desta geração de pessoas que estão aquietadas, né? Elas estão introspectivas, elas estão caladas. E veja, não é a garotada, não é a garotada que está agora adolescendo, não. Primeiro que a gente está adolescendo precocemente. As meninas estão adolescendo a partir dos 9 anos de idade. Veja, as meninas, até fisiologicamente isso, as meninas estão fazendo a menarca, algumas com 9 anos de idade, com 8. Isso é incrível. Elas podem se tornar mães. A partir desse momento, biologicamente já estão preparadas para. Biologicamente, sim.
Os meninos um pouco mais tardiamente, mas aos 10, 11, eles mudam o seu comportamento. Mas essa mudança acontece de maneira assim tão repentina que não é possível para os pais, para os educadores, para o grupo social que abraça essa juventude, a gente não consegue mais descobrir como ajudar. Então nós estamos vendo uma geração breve, porque se transforma a cada ano. E ao se transformar, perde a personalidade daquilo que passou, daquilo que deixou de ser, de fazer. Então, como eles também não aprenderam, porque foi uma mudança muito rápida, eles têm medo de falar, têm medo de se expor. Às vezes, coitadinho, ele é quietinho. Ele é assim mesmo. Como assim mesmo? Como é que você pode estar conversando com um adolescente? E eu digo para você que os adolescentes estão na faixa agora. Antigamente, o adolescente era dos 12, veja, até do ponto de vista de amparo em cuidados de saúde, dos 12 aos 16 ou 17. Né? Há uma especialidade médica, é o ebiatra. Sai do pediatra e o ebiatra vai cuidar desses fenômenos comportamentais, sabe? Vai explicar os hormônios, aquela coisa, né? Então, esse misticismo hoje, ele está impregnado na própria expansão do período de descobertas, porque os garotos começam a adolescer aos 10 e vão até uns 30, 40. Quantas pessoas que você conhece com 30 e tantos anos, mas ele é imaturo, mas é assim mesmo, sabe? Porque cada um amadurece na sua própria estação. É verdade, claro que sim. Puxa, mas 30 anos para amadurecer? Espera um pouquinho só. E outra coisa, veja, nós temos certas obrigações, né? Quer dizer, o desenvolvimento não só do ponto de vista hormonal, mas o seu desenvolvimento que te coloca para um grupo social que teoricamente deveria ser uma promoção. Se você não leva a sua contribuição, você não merece estar nesse grupo. De verdade. Sabe, mas o pai já era assim, a mãe já era assim. A ciência mostra hoje que nós somos apenas 10% daquilo que os nossos pais deram para a gente. Então, o nosso DNA pode representar 10% de tudo que nós somos fisicamente, porque foi transmitido pelos nossos genitores. Muito bem. Os outros 90%, a gente não fala em genética, a gente fala em epigenética. Então veja só, se você é só 10% da genética dos seus pais, os outros 90% naturalmente vão te transformar em todas as coisas que você vai pensar, fazer, sentir, exercitar, apontar. Tudo que você sentir é o que te tornará no futuro. E é uma coisa, bom, sob certo aspecto é legal, porque pelo menos eu não vou ser igual ao meu pai e minha mãe, porque eu não gosto muito deles, é muito comum, né? Na adolescência, os filhos querem distância, não querem ser parecidos com os pais. Essa é a razão pelas quais, pai, me deixa aqui nesse quarteirão porque eu não quero, é mal, é um mico você me deixar na frente da escola. Porque vai que você... Que meu tribo vai falar, poxa. Especialmente quando é um pai beijoqueiro como eu. Eu te amo, meu filho, vem dar um beijinho no papai. Pronto, é uma vez só. O cara vai a pé para a escola o resto da vida. Mas essas coisas são muito interessantes. Agora, eu também acho, sabe, que essa geração nova está devendo. Porque, ao mesmo tempo que a gente recebe da própria vida a oportunidade de acordar no dia seguinte
portanto você tem mais um dia de vida, eu acho que você tem que pensar que você tem obrigação. Bom, me está sendo dado mais um dia. Muito obrigado, Senhor. Eu faço minhas orações todos os dias, ao acordar e ao dormir. Todos os dias, eu agradeço. Mas, além do agradecimento, eu sempre ouço uma voz. Você deu o melhor de você mesmo hoje? Essa é a diferença, seu Nelson. Essa é a grande diferença. E tem uma coisa muito interessante. É, tem um ditado, eu não sei de quem é esse ditado, e eu quero falar sobre essa história de que alguém tenha falado antes da gente. Mas diz o seguinte: você não tem que ser melhor para ninguém. Você tem que ser melhor para você mesmo. Porque certamente você nunca vai conseguir ser bom o suficiente para os outros. Então, cara, não adianta. Você conheço, aquele cara. Mas se você é melhor para você mesmo, você se olha no espelho e se gosta, se aprecia, se respeita, Perfeito. você já está na senda correta para se tornar vencedor, que é o que se espera. Você foi colocado, você nasce como vencedor. Você foi o espermatozoide que chegou na frente, cara, que encontrou o óvulo, se abraçou, gerou um ovinho. Cara, você venceu. Né? You are the winner. Pô, você é. Agora, e depois de ter nascido, fica esperando que os outros te transformem em campeão, em vencedor. Tá errado. Você tem que pensar. Só que para você vencer, você tem que convencer. Ah, boa! Vencer, convencer. É uma fonética boa, Nelson. Gostei, gostei. É uma boa medalha de venda, né? E de troca. Espera um pouquinho só. Eu preciso te vender alguma coisa para que você continue me convidando para participar dos seus programas futuros, para participar de um evento. Rapaz, eu vou te apresentar um amigo que tem uma história diferente, que tem uma história colaborativa, sabe? Que tem uma história diferente. Porque a venda, ela realmente é um conto. É um conto. E todos nós temos histórias semelhantes. Eu gosto, nas minhas crônicas, eu escrevo crônicas. E eu amo escrever as crônicas para deixar permanentes todas as experiências que eu vivi e que eu tomei conhecimento. Por exemplo, a minha avó, mãe de mamãe, era benzedeira, a avó Uau. Virgínia. Era uma mulher extraordinária. Então, a vovó nasceu no século XIX, nasceu em 1898. Aos 10 anos de idade, quando os italianos, ela veio com a tropa dos italianos e foi levada para uma fazenda perto de Araçatuba, longe, uma cidade chamada Andradina. Ficou trabalhando na fazenda e aos 10 anos ela tinha aprendido, com não se sabe quem, a reunir os raminhos, as ervas, para tratar as pessoas que se queixavam de dor de barriga, se queixavam de dor na cabeça, de dor nas articulações, no peito, no pé. Então ela disse, só um minutinho. Corria naquela fazenda e voltava com um amarradinho. E aquele amarradinho tinha a combinação das ervas. Certamente intuído espiritualmente, claro. Mas eu amo contar as histórias da vó Virgínia. Os meus sobrinhos, os meus irmãos, os meus sobrinhos nunca souberam das histórias da vovó. Não se interessaram. Então essa história, ela não é uma história que eu posso contar. Eu tenho a obrigação de registrar, de falar sobre a percepção que ela tinha quando a gente se aproximava no início de processo depressivo, tristeza por alguma coisa. E ela então sentava-se ao lado de alguma maneira, estendia a mão, enquanto ela orava, conversava com a gente, dizia assim, que bom que aconteceu agora. Que bom.
porque isto é o caminho para que você vá para além do que você está imaginando, porque aqui não é esse lugar que você deseja, não é o lugar que você quer ficar. Esse caminho vai te permitir sair para outro canto, conhecer um mundo diferente. Que bom, agradeça. Agradeça esse sofrimento. Viva intensamente esse sofrimento e descubra como ele não te pertence. Dabi, quantas coisas aconteceram que você queria muito que tivesse se materializado na sua vida e não deu certo. E hoje você reconhece, puxa, ainda bem que não deu certo, porque senão hoje você não... Seria um outro caminho? senão você não teria se transformado nessa pessoa Verdade. extraordinária, né, que você é, essa alegria. Talvez você tivesse recebido uma oportunidade, se tivesse insistido, talvez tivesse até conseguido. Mas esse mundo que está além da imaginação, ele existe e você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que tem uma força extraordinária que conduz a sua vida, independente das decisões que você toma. Você já imaginou, cara, no século XV, quando as naus portuguesas saíam de um canto, sem a menor ideia, só com uma bússola, falaram assim, para onde a gente vai? Para o mundo novo. Cara, a América foi um evento assim extraordinário. Opa, caímos aqui. Brasil, pô, foi um erro, cara. Um erro de cálculo. Pô, a América foi descoberta, o Brasil foi descoberto. Pô, os caras, porra, português burro, porra, não aprendeste, não. Aprendi, não, chegou aqui, cara. Então, mas nós sempre somos levados para um lugar onde a gente precisa estar, cara. Porque você tem a sua missão, que você sabe, que você conhece e que você deu a você como presente. Mas você tem uma missão espiritual que não é dado a você o direito de saber. É esse o dualismo do programa Dualista. Existem duas dinâmicas acontecendo. Uma você tem acesso e a outra também está acontecendo. Tem uns que têm acesso, tem outros que não. Eu diria que bem-aventurado é aquele que consegue navegar entre essa dualidade do que eu não conheço com o que eu conheço, do intangível com o tangível, do imaterial com o material, né? Do etéreo com o matéreo. Então, essa dualidade ela é papel fundamental, inclusive nesse programa, de falar sobre isso, Nelson. Muito interessante essa história que você contou sobre a sua bisavó, né? A minha avó. Sua avó, sua avó. Sensacional. Você vê, a alquimia. A alquimia é um mistério. Como que a união de duas plantas ou de um punhado de plantas vai promover uma coisa física e a pessoa vai sair de um estado enfermo para um estado, né, de cura. Então, existe um mistério aí, né, que eu pelo menos fico assim encantado com essas coisas, né? Mas voltando à nossa pauta, que é o storytelling, que é o vender, o que mais, Nelson, você diria que um bom vendedor tem que ter para não só se vender, mas assim, para ser um dito bom vendedor? O bom vendedor tem que ter o quê? Ou saber o quê? Bom, olha, é o seguinte, tem um monte de gente que já escreveu sobre isso, né, que já definiu isto até do ponto de vista científico, né? Tem gente que diz que todos os caminhos descrevem um método, todo mundo tem um método prático, né? Mas a venda, ela é apenas um atendimento de uma vontade, de uma necessidade e uma forma de você aprimorar a sua própria existência, cara. Uma coisa que você quer, uma coisa que você deseja.
Então aí você está do lado de quem quer comprar. E do lado de quem quer vender, você precisa conhecer tudo aquilo que eu preciso e quero comprar. Se você não conhecer, você não vai vender absolutamente nada. Perfeito. Experimente fazer uma venda de alguma coisa que você não acredita e que você não tem a menor ideia do que Acho a que o cara não pessoa consegue precisa. vender. Claro que não consegue. Mas eu acho também, sabe, apesar de nós termos uma geração de notáveis, né, essa juventude, e eu espero que a maioria que se identificou com as minhas críticas anteriormente possa me perdoar. Mas é o que eu penso mesmo, sabe? Eu acho que eles estão devendo uma participação e uma integração colaborativa mais eficiente, né, no mundo moderno. Essa história de dizer ele é quietinho, não, para cima de mim não, um pouco quietinho. Então começa a gritar, aprenda a gritar. Se você não sabe, não tem quem te ensine, entre numa boa escola, porque tem até escola de grito hoje. Faça matrícula e pague para aprender. Porque tudo tem preço, tudo tem Sim. valor. Quem está comprando analisa sempre o valor daquilo que está querendo comprar e o preço que pode pagar. Agora, se você, como vendedor, não conhece o valor do que você tem, você pode colocar o preço que quiser que você não vai vender. Não adianta. E Interessante. outra coisa, é, o, o trabalho de compra e vendas é um trabalho de carona, cara. Você De tem que carona? Interessante. porque você tem que sentar no banco do lado e gastar algum tempo, investir algum tempo para quem você pretende vender alguma coisa e conhecer exatamente o universo da pessoa que está planejando comprar alguma coisa. Ah, puta, eu planejo comprar daqui 10 anos. Pô, de repente, você entrou num canto e saiu de lá com aquilo, cara. Então, você tem que sentar no banco ao lado e aprender. Esse processo de aprendizagem, ele pode ser instantâneo, ele pode levar segundos, alguns minutos, ele pode levar dias, dependendo da venda, claro, né? As vendas mais especializadas e mais valiosas, elas demandam muito tempo. Mas hoje nós temos vendedores para todos os tipos. Mas pense bem, qual foi a última vez que você foi atendido por um grande vendedor, cara? Faz muito tempo, cara. Antigamente você ia num restaurante, era um protocolo legal, né, cara? Você era atendido com alguém que não precisava ser treinado. Olha, quando o cliente chegar, sorria. Sabe, quando o cliente pedir para escolher a mesa, você deixa o cara à vontade, mas ofereça para ele a melhor mesa que você tem no restaurante. Não fique guardando essa mesa para quem você nem sabe se vai aparecer naquele dia. Dê logo a melhor mesa para aquele cara. Então, nós não temos mais vendedores, porque todos, como eu disse para vocês, somos compradores e vendedores o tempo inteiro. Nós somos compradores de energia elétrica, de sistemas, de É máquinas, de verdade. equipamentos, o tempo todo. Para ter tudo isso aqui, a gente teve que comprar. E alguém pode ou não ter vendido. Você pode ter simplesmente comprado, mas talvez ninguém tenha vendido para você. E no restaurante é assim, né? O cara, o que você recomenda? Como assim, como eu recomendo? Pergunta errada. Mas então, se você quiser dar uma resposta errada, basta dizer, bom, eu recomendo o capelete, tá ótimo. Putz, mas eu não gosto de capelete. Mas foi você que pediu, o que você recomenda? Porra, Interessante. levanta e vai embora, cacete. Porra, isso aqui é um restaurante é meu, pô. Eu que recomendo isso. Nós estamos fora de sintonia com a maior parte de todos os vendedores. Experimente ver, buscar uma casa para alugar, uma casa para comprar. Rapaz, aquele cara que vai levar 6% de comissão, ele para o carro na porta, marca com você na porta, abre a casa e fala: fique à vontade, se tiver alguma pergunta, você me faz. Acabou. E ganha 6%. Ele ganha 6% daquilo. O que eu acho absolutamente injusto. Ele devia pagar 6%.
de multa, entendeu? Por dano moral, cara. Pô, o cara nem subiu comigo, né? Mas o fato é que nós temos hoje uma legião de vendedores que não sabiam que iam ter que vender alguma coisa. Olha aí. Pobre de você, porque você sai de sua casa todos os dias tendo que vender. Não há aquele ditado, pô, sabe, eu saio de casa precisando matar 2 leões. E, pô, mas naquele dia eu matei só um. Pô, você matou um leão, cara, porque um amigo gostava de dizer, pô, eu saio de casa todos os dias para matar um leão, mas às vezes eu volto só com uma pequena lagartixa e digo para minha família, hoje vamos ter ensopado de lagartixa, que é o que pode ser vendido, é o que pode ser. E nós saímos de uma caverna todos os dias, e você tem que saber que se você não tiver com os argumentos afiados na ponta da língua, você vai ser comido pelo leão. E você vai ser lambido por aquela pobre lagartixa, entendeu? Que nem esperava que você passasse por ali. Então, comprar e vender é uma atividade diária, permanente, o tempo todo. Agora, é muito legal quando você agrega informação e conhecimento aos teus valores de venda e aos teus valores de compra. Porque aí você coloca as coisas todas num nível excepcional. Eu estou num nível completamente diferente. Não me identifico mais com aquele passado. Legal, o passado é ótimo. Serve de escola, serve de plataforma. Mas e vamos seguindo, em frente, em frente. Não tem caminho de volta, não tem caminho de volta. Apenas de observação, de respeito, né? De reconhecimento ao esforço que você fez. Por isso que eu tenho que fazer um melhor para mim, eu tenho que me tornar melhor a cada dia que passa. Porque você é cobrado para isso. E você tem que saber que nós estamos numa sociedade absolutamente competitiva. E não é porque a gente está numa economia de mercado, não. Mas é porque o mundo é uma economia de mercado. E se você não for competente para se manter, pobre de você, cara. Você vai pedir para morrer e nem assim vai conseguir, cara. Porque aí a gente entra de novo, né, na linha, é, na linha do será verdade? Será mesmo que esse mundo existe? Será mesmo que tem alguma coisa? Será que existe vida após a Após a morte? morte? Claro que existe. Existe vida até depois do casamento, cara. Imagina se não existe. Esse é o dualista, meu povo. Sensacional. Nelson Herbst, um grande contador de histórias. Foi maravilhoso o nosso papo. O dualista tem esses nuances, né? De a gente começar com um tema norte e de repente ir passeando por outros meandros da nossa vida e termina sempre em alto nível, né? Muito feliz de você estar aqui, Nelson. Obrigado pela sua presença, compartilhar conhecimento e, sobretudo, as pessoas que estão ouvindo, né, a audiência, vão captar coisas produtivas, positivas e úteis desse podcast, não tenha dúvida. E a geração a qual você se referiu vai encarar isso como conselho. Olha, alguém mais experiente me aconselhou que eu tivesse uma postura diferente da que eu estou tendo, né? Então não foi jamais uma crítica, foi sim um conselho da experiência. Olha, eu queria, não posso deixar de falar para você sobre as crônicas que eu escrevo, né? Ah, sim! Mas As crônicas. tem uma crônica que eu gosto muito, que ela é chamada Meu Carteiro Roberto se Meu carteiro, aposentou. Roberto. Porque eu sou da época em que, quando a gente queria se comunicar com alguma pessoa, especialmente que estava muito distante de você e você não tinha um acesso a todas essas mídias que nós temos hoje, você mandava uma carta, né? Era muito legal.
E era bastante. Era uma deferência você receber uma carta, né, sabe? Uma vez eu recebi uma carta do secretário de Esportes e Turismo do Estado e eu havia me encontrado com ele, uns dias antes e era uma época de Natal e eu reclamei com ele, eu falei assim, olha, eu lamento muito porque a gente se gosta tanto, né? E a gente se vê tão pouco. Eu encontro tantas pessoas que eu não gosto nem um tantinho que gosto de você e vejo todos os dias. Queria me encontrar mais, queria que a gente pudesse promover mais e tudo. Mas, pô, eu queria dizer para você que eu nunca me esqueço de você. E eu quero que você, por favor, me chame mais vezes para um café. E ele tinha me chamado para reunir uns amigos e tudo. E naquele final de ano, próximo do Natal, eu recebi um cartão de Natal muito lindo que estava escrito assim: Nelson, eu vou tomar emprestado aqui agora um pedaço de um verso que foi citado numa das formaturas do curso de Direito da Escola de Direito de São Francisco, que diz: parece mentira, parece, mas é verdade patente. A gente nunca se esquece de quem não se esquece da gente. Uau. E eu fiquei pensando, né? E nós não podemos esquecer das pessoas, porque a memória, né, ela é epigenética. Dizem os cientistas que nós usamos apenas 3 ou 4% de toda a nossa capacidade neuronal. Imagine o que você é capaz de fazer hoje com o teu cérebro, sabendo que usa apenas 3 ou 4%. Imagine se você tivesse a chance de usar 100% do seu cérebro. Mas a memória é assim, ela só se expande. Mas ela também pode regredir. Então você precisa exercitar. Verdade. Mas o meu carteiro Roberto, essa minha crônica, eu quis registrar a importância das cartas que as pessoas mandavam, né? Antigamente eu viajava muito para fora do Brasil e eu pegava aquelas cartas que estavam nas gavetas dos hotéis e eu mandava para todas as pessoas que eu mantinha. Então imagine você receber uma carta se eu estivesse na Holanda, se eu estivesse nos Estados Unidos, na França. Você falou, Nelson, está na França. Me mandou um cartão postal. Porque geralmente, Hilton Hotel, você mandando, estou aqui, pensei em você, putz, que saudades, lembra daquele jeito, daquela coisa e tal. Tia, aqueles biscoitos de mel que você faz, que saudades. Assim que chegar, Que esteja legal isso. pronta para me entregar. Então eu digo para todos, nós somos ouvidores de história, isso não custa nada. Eu sei que dá um pouco de trabalho, mas a gente tem que aprender agora a contar histórias. Ouça as histórias que o seu pai, que a sua mãe, que os teus irmãos, que os teus amigos, que os outros, que você ouviu de alguém. Escreva aquilo, faça anotações. Depois de um tempo, volte com aquelas anotações, como aquela folha que a gente guardava no meio do caderno e que ela se transformava, porque aquilo vai transformar a sua vida. Todos nós somos contadores de história e você tem que contar, não para se eternizar, porque você será eterno, querendo ou não, mas para dar uma chance de outras pessoas também construírem algo muito melhor, grandioso, sabe, que tem mais valor. Essa é a grande sacada do storyteller. Por isso que eles têm tanto valor. É muito gostoso você estar do lado de quem tem uma história para contar. Não é? É muito agradável, sem dúvida. Muito bom. Falamos aqui, conversamos, um papo muito agradável com este cronista, vendedor, jornalista, empresário, uma pessoa cativante que dá pra gente ficar aqui horas conversando, horas a fio. Mas esse é o Dualista. Então nos encontramos no próximo episódio com mais dualidades da vida, porque aqui vamos falar sobre vida, carreira,
seres humanos, esta vida e outras vidas. Até mais.